Olá a todos, vamos conversar um pouco aqui sobre, novamente, Edgar Morin. O que eu quero saber e eu vou refletir com vocês, se a proposta que Edgar Morin coloca naquele conjunto de 6 volumes de obra, que ele fala sobre a ideia da complexidade, que é a obra que chama O Método, e depois ele sistematizou isso a convite da Unesco na obra chamada Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, ela é aplicável no Brasil. Por que eu quero fazer essa reflexão com vocês? Porque existe um certo viralatismo pedagógico, filosófico, político, científico, antropológico e cultural, no sentido de a gente importar estas teorias e achar se elas são aplicáveis ou não. Uma obra que discute essa questão, e eu deixo a sugestão para a leitura, é a obra O Colapso do Figurino Francês, de Nildo Ourix. Anotem essa obra. A outra é Um Departamento Francês de Ultramar, de Paulo Eduardo Arantes. Essas duas obras vão discutir o quê? Como que nós somos colonizados por meio desses saberes e não conhecemos, ao menos é a realidade, porque ficamos fazendo repeteco de autores estrangeiros, usando estrangeirísmos. Pois bem, não vou entrar no mérito dessas obras, que daria vários vídeos. A questão é aplicável ou não é? Vamos analisar primeiro os sistemas educacionais, o que eles propõem a nível mundial e depois o brasileiro. Primeiro, nós temos um sistema que dizem que é muito eficiente, o coreano. No que é baseado o sistema coreano? Basicamente, ele tem uma disciplina muito forte, tem a questão da repetição e o estudo à exaustão. É basicamente assim, e é um ensino fortemente tradicional, aliado ao grande avanço tecnológico. Eles produzem grande ciência, tecnologia, mas o poder de desenvolvimento da reflexão e autonomia, isso é um pouco restrito. Nós já temos, por exemplo, o sistema finlandês. O sistema finlandês é o que mais se aproxima dessa proposta de Edgar Morin, porque ele é trabalhado por meio de problemas e as crianças tentam encontrar soluções dadas ali no contexto da realidade. Vamos lembrar que a Finlândia é um país muito pequeno, que muitos estados aqui no Brasil é muito maior que a Finlândia. Lá são cerca de 6 professores, 6 alunos por professor. E há formações específicas para trabalhar com crianças que têm dificuldades. E o governo promove demasiadamente a formação dos professores. Haja visto, por exemplo, que eu não sei se agora é assim, mas eu creio que seja, que para você, assim como na Coreia e lá na Finlândia, ser um professor, você tem que ter um mestrado. Mas eles promovem esta ajuda para você chegar a este grau. E lá é desenvolvido dessa maneira. E nós temos o sistema chinês também, que é trabalhado à exaustão. A cobrança é muito forte, então eles trabalham com exercícios de repetição e de múltipla escolha normalmente. Por esta razão, eles alcançam os primeiros lugares no PISA. E aí nós temos outros tipos de educação que já é mais voltado por um certo bem-estar social, uma herança que é na Alemanha, nos países ali do escandinavos, Suécia, Dinamarca, Noruega, que tem já uma certa autonomia no desenvolvimento dos professores. E, por fim, o contexto brasileiro nacional. Nós temos 300 anos de escravidão e 200 de colonialismo. Tudo isso já diz qual é o resultado daqui. Os últimos índices educacionais, a partir do que o PISA entende, isso é importante. O que é o PISA? É um Programa Internacional de Assistência a Alunos, vamos dizer assim. Eles vão medir 2 matérias aí na área de ciências e na área de língua
matemática também, como é que está o nível educacional deles. Então, o nível educacional é estabelecido pelo PISA a nível mundial, cujo objetivo é fazer a classificação das pessoas, dos países, e aí os governos vão estabelecer medidas governamentais sobre isso. Resumidamente é isso. Bom, enfim. E o nosso contexto, como eu já disse, tem essa forte herança e ele é trabalhado de maneira separada as matérias e vamos dizer aí que é um certo apostilado. São perguntas e respostas, não há um desenvolvimento de uma reflexão crítica a partir da realidade. É uma educação totalmente alienante e, em suma, ela é uma decoreba. Então, portanto, meus caros, o saber de Jigamohan complexo, ele pode ser aplicado em outros países, mas aqui não. Dada a vista a complexidade que nós somos, temos aí cerca de 5.000 municípios em 27 estados da federação. Cada estado, por exemplo, Amazonas é do tamanho que muitos países da Europa. Pode juntar 5, 6 países ali que não dá o tamanho do Amazonas. E há as características regionais de cada estado que parecem que são países completamente diferentes entre si. Então, quando a gente vai tentar entender a realidade brasileira e latino-americana, nós temos que partir do nosso contexto para propor soluções. O modismo e esse viralatismo, esse complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues muito bem descreveu, nos coloca numa condição de inferior para, por exemplo, propor soluções. Mas nós temos capacidades de propor soluções, mas não fazemos isso dada a vista esta inferioridade. Então, portanto, ao analisar a realidade, nós temos que partir dos nossos problemas. Não adianta chegar com soluções prontas, aplicar e achar que vai dar certo. Não vai dar certo. Nosso país, ele é muito complexo, não é para principiantes e é preciso entender, é preciso entrar nessas águas profundas que é o nosso país. É preciso, por exemplo, você que é professor, que é curioso, pesquisador, que gosta de estudar, para você conhecer de uma maneira profunda o nosso país, nós temos que estudar os hábitos, a literatura, a culinária, as manifestações populares, a filosofia, a política, a história, a sociologia, a organização geográfica, que nós temos que estudar tudo daqui e dos nossos irmãos também, porque nós somos herdeiros desta colonização de portugueses e espanhóis. Então, fica essa dica para vocês entenderem uma realidade, é preciso partir dela mesmo. Importação, muitas vezes, não serve. Até mais.